que estamos ao vivo a partir de agora. Pessoal que vai chegando, bota nos comentários aqui para saber se a gente está ao vivo mesmo e se já está aparecendo no LinkedIn. Vamos lá, vamos começando aqui o nosso CSI. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso CSI, o nosso Customer Success Insight. Aqui a gente investiga o que destrava o sucesso do cliente, né? E a gente sempre traz alguém do universo aqui de Customer Success para falar dos seus desafios, da sua trajetória, do que deu certo, do que deu errado. E a ideia é a gente sempre compartilhar algum conteúdo aqui de valor com vocês para que a gente possa trazer essa maturidade para o nosso segmento, né? A gente entende que CS é muito, muito personalizado, né? E trazendo esses casos de sucesso, essas histórias de transformação, a gente acredita que pode ter uma valorização aqui dentro do nosso segmento. Então, muito prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, sou o Vinícius, sou fundador da Lunatic Monkey. Nós somos uma plataforma aqui de Customer Insights, onde transformamos as conversas dos clientes em insight de negócio. Então, se você CS utiliza o WhatsApp corporativo individual, cara, dá uma olhadinha na Lunatic, vai ser um prazer te ajudar. E hoje nós vamos para o nosso 8º episódio, uma honra de estar trazendo aqui esse convidado que já está aqui na tela com a gente. O nosso tema que a gente escolheu hoje foi o que o CS precisa entregar para gerar resultado, né? E aqui a gente tem um viés, né, da dúvida entre o próprio funcionário, né, o próprio analista, o próprio operador. A gente tem uma visão do gestor e a gente tem a visão da empresa, né? Será que esses vieses, eles pensam da mesma maneira, né? Então a gente vai estar trazendo o Pedro para estar tirando toda essa dúvida com a gente por aqui, tá? Eu vou colocar o Pedro na tela aqui para vocês conhecerem e para a gente começar a bater o nosso papo. Pedrão, seja muito bem-vindo, meu caro. Satisfação enorme estar aqui com você. Seja bem-vindo ao CSI. Fala, Vini, tudo bem, cara? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos presentes aqui, o pessoal que está chegando. Vai ser muito legal falar sobre esse tema. Tema curioso, né? Aqui, tema que é pauta, né, Vini? Assim, foi pauta muito nossa ao longo desses últimos meses, pauta em one-on-one, em mentoria, cara, que é de fato o que as pessoas precisam para fazer para entregar resultado, né? Para gerar resultados. Está todo mundo atrás dessa parada, né? Então, vai ser muito legal desmistificar um pouco e falar sobre esse tema, né? Eu acho que essa que é a dúvida, né? O que é resultado? Para uns é uma coisa, para outros são outras. Então, acho que a gente vai conseguir desmistificar isso, né? E já trazendo, Pedrão, isso para o nosso tema, né, cara? A gente tinha muito tempo para explorar a nível de Customer Success, né? Primeira pergunta aqui, porque a gente sempre pede uma direção para os nossos próprios convidados trazer um tipo de tema, né? E você escolheu esse. Então, através da sua trajetória, assim, por que você decidiu falar sobre esse tema hoje aqui com a gente? Boa. Cara, eu acho que ele vem muito alinhado, como eu falei, né, nas conversas e na observação do dia a dia, né? Porque todo mundo, nessa era de cursos online e tal, todo mundo quer a receita do bolo para se destacar, né? Para ser promovido, para ter ser promovido, obviamente, né? E ter aquela evolução na carreira, sentir que não está estagnado. E é muito do que, como a empresa nasceu, né, o manual, que é realmente não muito encurtar o caminho, porque o caminho é longo, exige trabalho, dedicação, horas a mais, mas é realmente trazer um pouco do exemplo do dia a dia. Eu que estou mais de 12 anos aí trabalhando com gestão de contas, né, erros e acertos meus, de fato, né, nessa jornada ali, né, para ajudar a galera a melhorar, né? Então, acho que isso é uma pauta muito boa para a gente tirar de dúvidas, né, dos profissionais aqui. Então, acho que, cara, foi por isso que eu escolhi. Quando você falou, não, vamos pensar num tema, eu falei, não, vamos pensar em carreira, com o que o CS precisa entregar ali para melhorar, gerar resultado, entender ecossistema de empresa. Então, é um pouco dessa coisa toda, né? Vamos nessa, Pedrão. Estou ansioso aí para explorar esse tema. E para quem chegou agora, pessoal, temos nosso QR Code aqui para participar da nossa comunidade do CSI. Lá a gente discute todo o universo de Customer Success, as melhores práticas, dúvidas, a gente se apoia ali, tem se ajudado bastante.
Pedrão, é com você. Acho que você pode começar também se apresentando, né? Para o pessoal poder entender o que você faz, quem é você. E, cara, tá contigo aí. Vamos tomar uma aula com o Pedro e ter uma interação bem bacana aqui dentro dessa live hoje. Vamos lá. Boa, Vini. Você compartilha. Compartilha aqui, vamos lá. Compartilha vamos lá. aqui. Aí, boa. Acho que todo Feito. mundo tá vendo aqui, então. Eu prefiro assim. Acho que assim tá melhor. Boa. Acho que não. Se tiver alguma coisinha que às vezes tem na apresentação, a gente passa para o lado aqui. Mas então, deixa eu falar um pouquinho, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Batemos bastante no tema, então, que é o que o CS precisa entregar para gerar resultado. E aí a nossa agenda ela é bem simples, né? Então, fizemos essa troca de ideias mais rápida aqui. Vou me apresentar para vocês conhecerem quem que é o Pedro, qual que é um pouco da minha trajetória, quais empresas eu trabalhei. A gente fala aí do conteúdo estratégico, que é o foco do nosso encontro hoje. Vamos falar um pouquinho do manual, e aí acho que o encerramento a gente faz o resto das perguntas que o pessoal colocou aqui no chat, o resto das interações, e é isso, né? Fiquem à vontade, acho que reforçando aqui o pedido do Vini, gente, façam as perguntas, fiquem à vontade, o Vini vai trabalhar como intermediador aqui, né? Vai trazer Eu tô como aluno e intermediador também, então pessoal, se vocês estão assistindo aí, manda um comentário para a gente começar a fazer essa interação. Mas, Pedrão, joga duro. Beleza. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Fiquem à vontade, anotem bastante coisa, falem. Vai ser importante a interação de vocês. E aí, nos momentos aqui que eu fizer uma pausa para tomar uma água, a gente conversa, né? Mas, bora lá, então. Então, antes de começar aqui e falar um pouquinho sobre mim, eu quero deixar uma pergunta rápida aí para todo mundo, né? Que é, quantos de vocês já tiveram aquela sensação de trabalhar muito, resolver problema, fazer reunião, ficar respondendo o cliente ali o dia inteiro, e mesmo assim parece que a carreira não anda naquela velocidade que a gente quer e que deveria, né? E foi exatamente, Vini, essa sensação que eu tive em vários momentos da carreira, né? Então, deixa eu contextualizar aqui para vocês, de forma rápida, de onde veio tudo aqui que eu vou falar hoje, né? Ou um pouquinho do que eu vou falar hoje aqui, né? Então, eu sou o Pedro Hané, gente, eu trabalho com gestão de clientes e Customer Success, de fato, aí, há mais de uma década, são quase 14 anos aí, quase pegar uma década e meia, então, realmente estou ficando velho e muito tempo já trabalhando com isso, mas, curiosamente, eu não comecei em CS. CS é uma coisa relativamente nova, né? Vai 2016, 17, por ali. Antigamente não existia isso, existia o CX, né? Que foi como eu comecei, né? Lá nas Azul Linhas Aéreas em 2014, mais ou menos. Então, tem um bom tempo, né? Que eu já estou nessa caminhada. E na Azul, eu gosto de destacar que eu aprendi uma coisa bem importante, né? Que é quando você está no dia a dia ali, atendendo o cliente diretamente, né? Como CX, então, olho no olho ou no próprio telefone, como era na época, né? Você aprende de forma muito rápida que o cliente ele não quer só uma resposta rápida. Ele quer sentir que realmente tem alguém ali entendendo o problema dele, né? E foi, acho que na Azul que minha obsessão mesmo por entender cliente, começar a trabalhar, ela começou. E ao longo do tempo ali eu fui evoluindo na carreira, né, e cheguei na Log, né, e foi onde eu tive o meu primeiro contato ali real em meados de 2016 ali com Customer Success. E aí, antes de trabalhar como CS lá na Log, eu tinha passado pela área como BDR e como executivo de contas, né? Então, eu já entendi ali um pouco do começo da jornada do cliente, mas foi em CS mesmo que eu comecei a entender essa outra parte do jogo, né? Então, como fazer o cliente continuar na empresa, como fazer ele crescer, e como fazer o cara realmente gerar resultado usando o produto, né? Porque lá na Log era também para a galera aí que não era dessa época, né? Em 2016, 2017, a gente precisava muito de enviar documento para os lugares,
né? E isso com o tempo, né? Com a pandemia, principalmente, foi acabando, mas naquela época tinha muita necessidade, né? Então, de fato, o cliente precisava usar a ferramenta, né? Usar o produto ali no dia a dia para pedir, basicamente pedir o motoboy e ter o pedido dele atendido, né? E aí, depois disso, eu fui trabalhar na NZN, passei pela RD Station. A NZN, para quem não conhece, ela é detentora de algumas marcas, né, alguns sites, a gente chamava de vertical na época, que são, por exemplo, o Tecmundo, Tecmundo, né, que é concorrente do TecTudo. Tem algumas outras verticais lá de jogos, que é o Voxel. Então, é uma sede, né, de vários portais bem legais. Sim. A ID Station, que acho que todo mundo conhece, né, líder aí de inbound marketing, e no El Hub, né, no antigo Gympass. Então, Vini, o legal é que cada uma dessas empresas ali, ela me mostrou um pedaço diferente do que é ser Customer Success, né? Que em algumas eu estava muito próximo do produto e mais do comportamento do usuário, tipo na NZN, na RD, porque eram verticais, a gente, quando o cliente comprava o produto, né, ou ali no dia a dia, a gente precisava estar mais próximo dele em relação a ensinamento, a principalmente bug para entregar resultado ali, né? Então a gente estava mais próximo do time de produto e dos usuários. E aí, no El Hub, até no Rank, né, eu estou muito mais próximo do time de negócio, né? Então, trabalhando muito mais retenção, expansão de contas. Então, um CS mais vendedor, né? Nessas todos são relevantes, né, Pedrão? Tudo no final do dia é a experiência do cliente, a jornada do cliente está sendo contabilizada ali, independente de por onde você está, né? CS não é uma área, é uma filosofia de empresa, então tá tudo. Exato. Acredito que toda a sua experiência te mostrou um lado diferente de Customer Success, e hoje você provavelmente tem uma visão, né? Quando você está ali na área de negócio, você já tem uma visão de produto. Você está na área de produto, você tem uma visão de negócio. Então, talvez atrelando aqui o nosso tema, né, o que é resultado, passar por essas áreas e entender a dinâmica da empresa vai te dar uma visão muito maior para você atingir esses resultados, né? Exato. Cara, total, assim, acho que vai ser bastante o que a gente vai falar ali, mas é o que eu tenho chamado nas conversas de você influenciar o ecossistema da empresa como um todo, né? Porque tem aquele cara que só é reativo no dia a dia, aí ele não influencia nada. Tem o cara que tem influência da equipe do cliente, né? E aí tem o terceiro nível que eu costumo chamar do CS referência, que é o cara que ele faz muito bem o dia a dia, interage com o cliente, mas ele externaliza isso, que Sim. É exatamente o que você falou, né? O cara que vai se relacionar com produto, financeiro, com marketing, então ele vai explorar tudo isso, né? Então... Show de bola, baita carreira aí, parabéns. Boa. E aí, para terminar, Vini, uma coisa que é legal, que eu vejo muito no grupo do CSI, né? Em relação a... Hoje eu estou no Rank My App, né? Que é uma empresa ali de mobile marketing, então tem várias frentes de produto focados em mobile, e eu vejo que tem muita gente que tem dúvida nesse mercado, precisa de ajuda. Então, praticamente... 2/3 aí dessa vida como CS eu estava em marketing, né? Então a galera que estiver aqui assistindo e tiver dúvidas de como operacionalizar, como falar no dia a dia, acho que vai ser legal, né? Para trocar uma ideia sobre esse universo de marketing, tá? Maravilha. Mas beleza, bora lá. Então vamos avançar aqui. Eu gosto de sempre falar o porquê as pessoas provavelmente chegaram, né, nesse tipo de encontro, nesse tipo de evento. Né? Porque se elas estão aqui, muito provavelmente não é porque elas são ruins, né, no que elas fazem. E é pelo contrário, né? Na grande maioria das vezes, quem participa desses eventos aqui que a gente faz costuma ser justamente quem já entrega muito, quem se importa, quem sustenta a operação rodando ali. É aquela pessoa que com certeza segura cliente difícil, vai ficar resolvendo o problema que ninguém quer resolver, né? Que garante ali que o combinado, às vezes, que sales fez, muitas vezes ele seja cumprido, né, e aplicado no cenário. Só que uma coisa que eu vejo muito é que, junto com tudo isso, essa parte operacional, aparece uma sensação estranha, que eu costumo falar que é a frustração silenciosa.
né? Porque quando chegam aquelas decisões importantes dentro da empresa, então, a Sales fechou uma conta super estratégica, né? Vamos por, fechou a Amazon depois de 6 meses de contrato, tem aquele bate-papo, né, de PDI em relação à promoção, e às vezes até aquelas conversas mais sérias de one-on-one com a liderança, o nome da pessoa não aparece como deveria, às vezes não é nem lembrado, né? Então, vem a parte difícil de aceitar, que é todo esse lance de você trabalhar conta estratégica, ter uma promoção, uma conversa mais séria com a liderança, né, você ter esse tipo de acesso, ele não tem a ver com esforço, né, ele tem a ver justamente com você é percebido dentro da empresa. Então, mais um gancho que você trouxe, né, Vini? Realmente é como o CS ele é percebido dentro da empresa, que vai fazer ele pegar contas mais estratégicas, de fato ter a promoção, e ter essas conversas mais especiais com a liderança e ser lembrado, né? E aí eu falo muito disso no erro que trava o crescimento do CS, né? Que tem aquele erro silencioso que muita gente pratica ainda, né? Que crescer acreditando numa lógica muito simples, né? Que é, se eu trabalhar muito bem, se eu me dedicar, se eu entregar resultado, se eu for confiável, o crescimento ele vai acontecer de forma meio natural. Assim, se for pensar, né, gente, do ponto de vista lógico, realmente faz sentido, né? Só que o problema é que dentro das empresas hoje tem uma regra nova funcionando, que é o esforço que não é traduzido ali, ele vai te deixar na invisibilidade. Então, se ninguém entende ali claramente qual o impacto do que você hoje CS faz, o seu trabalho vai virar o que a gente fala de execução bem feita, né? Que é você faz o dia a dia, o feijão com arroz bem feito, né? Então, esse feijão com arroz, esse trabalho do dia a dia, vai te deixar cada vez mais relevante para a operação, mas não para as decisões estratégicas, né? Então, é sempre importante falar, Vini, que essa atividade, esse fluxo de trabalho muito grande, ele não vai virar promoção, ele vai virar a rotina, né? E sim, o impacto percebido que você tem nesse ecossistema da empresa, ele sim vai fazer a gente ter o que eu chamo de virada de chave, né, dentro do cenário. Não sei se ia fazer uma pergunta, Vini, mas ficar... Tá borbulhando aqui, não, mas faz muito sentido, né? Às vezes as pessoas estão tão ocupadas que ela não tem tempo para entregar valor, né? Para se promover, para entregar valor para o cliente. Às vezes, eu vejo muito isso aqui na Lunatic, né? As pessoas, os CS, dentro de um cenário extremamente operacional, ocupados por diversos tipos de demanda. E sabe o que é o pior, Pedro? Que às vezes eles não buscam uma solução para resolver isso. Eles permanecem onde estão, e a empresa também. Então, você ter essa percepção de virada de chave, de achar que você está fazendo o seu trabalho, você está entregando valor, você está fazendo o seu trabalho. Às vezes você está fazendo o trabalho de uma maneira que você não consegue conduzir essa evolução, né? Não consegue entregar o valor para o negócio e para a sua carreira também, né? Então, são coisas que a gente, às vezes, a gente fica iludido, né? Poxa, eu estou trabalhando muito e estou fazendo o meu trabalho. Não, você pode estar trabalhando muito, está fazendo uma coisa errada. Então, trabalhando muito de um jeito que você não escala, ou trabalhando muito de um jeito que você não perpetua, que você não entrega valor. Então, acho que a grande virada de chave é como trazer essa virada, essa evolução e trabalhar de maneira inteligente, né? Então, a gente resolve muito isso aqui, trazendo a tecnologia para ajudar muito isso. Eu acho que você vai falar um pouco mais da mentalidade e eu falo um pouco mais da tecnologia. Né? Tecnologia, né? Aplicada. Cara, é exatamente isso. Vamos descobrir um pouco mais de virada de chave aqui, que é o que eu falo que para o CS, essa virada de chave ela não acontece quando a gente fala de uma funcionalidade nova. Por exemplo, nem quando a gente vira especialista em ferramenta. E aqui, Vini, eu gosto de trazer muito exemplo assim. Eu tava quase 10 anos trabalhando só com marketing, então aprendendo sobre ferramentas lá, aprendendo sobre Google AdWords, como mexer em LinkedIn Ads, como SEO, ESO. E aí eu mudo e vou para o Gympass trabalhar com benefício, né, e com público de RH. Coisas totalmente diferentes. Então, o que me fez
perpetuar ali no trabalho não foi o quanto eu era especialista na ferramenta X ou Y, né? De fato, o quanto eu sabia gerir conta. Então, essa é a grande virada, né, de chave operacional aqui, que eu costumo falar, né? Que é você aprender ali, não só ficar cumprindo tarefa, né? É você conduzir essa evolução do cliente baseado em quê? Quanto você conhece de gestão de carteira, de crise, né? E de relacionamento mesmo, e não quanto você é especialista em uma coisa específica, né? E eu gosto de fazer esse gancho também de especialidade, falando que o mercado ele mudou, né? E o papel do CS ele mudou junto com isso. Porque as empresas hoje, né? E a Lunatic, conhecendo um pouco mais do universo, eu sei que ela tem uma ideia de crescimento de forma sustentável, né? E com certeza se baseia em três coisas hoje, né? Essas empresas mais sustentáveis, vamos dizer assim, né? Que é reter receita, expandir já em contas existentes, que é isso que o trabalho do CS fala, eu falo muito no dia a dia do LinkedIn, né? Não é buscar clientes novos, isso é função de vendas, é expandir a conta ali e evoluir o produto com base no uso dos clientes, né? E se a gente for pensar, o CS ele está sempre no meio dessas três frentes, né? E hoje o nosso trabalho, como mudou, não é ficar acompanhando o cliente. Eu sempre gosto de focar muito nisso aqui, gente. Então anotem aí quem está participando, né? Hoje o nosso trabalho, de novo, não é acompanhar cliente, é proteger receita, destravar o crescimento desses nossos clientes e transformar o feedback que eles trazem, né? Então, de uso, e até o nosso de uso também, para o time de produto, para que a gente influencie o negócio, né? Então, o CS estratégico hoje, ou o cara referência, ele não vai ficar acompanhando o cliente, né? Ele vai conduzir a jornada, como a gente falou aqui, de proteger receita, gerar expansão, influenciar o produto, né, para trazer mais resultado para a empresa, né? E aí, pegando o último gancho do que a gente falou, é que muito dos CS, eles não estão errando por falta de vontade, nem por falta de comprometimento ali, né? O problema que eu vejo hoje, muito, Vini, na turma que chega aqui até mim, nos posts e tal, é essa falta de estrutura, né? Então, é muita gente atuar do mesmo jeito para clientes que estão em determinados momentos dentro da jornada, é ficar fazendo follow-up sem aquela intenção muito clara, né? Usar as reuniões que a gente tem, as interações são os momentos mais ricos para o cliente para ficar fazendo o relatório de uso ali, né? Então, no final das contas, quem fica fazendo isso vai ter uma questão bem curiosa, né? Que é a pessoa entregar muito e influenciar todo o ecossistema da empresa de forma pequena, né? Ô Pedro, te interrompendo aqui, porque esse tema é muito importante que você trouxe, eu trago uma percepção aqui do papo que eu converso com muito líder de CS, muito CS por aqui também. Volta o outro slide que você trouxe aí. Volta. Só para... Cara, isso aí é o papel do CS, 100%. Proteger a receita, gerar crescimento, expansão e influenciar o produto. A teoria é excelente, Pedrão. A teoria é excelente. A minha visão é que quando ele vai colocar na prática, que pode passar o slide, né, que é muito focado no que você disse, que é exatamente esse problema que eles estão tentando resolver, o que eu sinto é que as empresas não conseguem nem direcionar o próprio CS para fazer isso. E aí a minha pergunta é justamente isso, quanto que o papel do CS, que a empresa precisa desenvolver o papel desse Customer Success dentro da empresa, o que é responsabilidade dele e o que é responsabilidade da empresa? Onde que isso é só mentalidade da empresa e onde é que a empresa que precisa direcionar o que ele deve fazer e como ele deve fazer, entregar o material necessário para ele desenvolver isso. Qual é a sua percepção sobre isso? Legal, esse é um tema polêmico, né? Tem um pouco do lado do CS, do conhecimento, tem um lado do desenvolvimento da empresa, né? Aí, Vini, uma coisa que eu foco muito no dia a dia é ensinar o CS a destravar. Porque o que eu vejo, as empresas hoje, a grande maioria delas, ela não está preparada para ter uma área de CS.
né? Esse é, eu acho que é o principal problema hoje, né? Porque eu vou até falar disso da evolução aqui do CS moderno, porque muita empresa ainda vê o CS como aquele cara que atende de uma forma mais simpática, uma forma mais tranquila, e ele deve fazer isso para sempre, né? E esquece dos processos que a gente ensina aqui. Então, assim, eu estou indo muito mais para uma linha de conscientizar o CS do que ele deve fazer e carregar de método, sabe? Porque eu vejo que as empresas também estão pecando nisso, né? Então, o CS mais preparado, ele vai acabar tendo mais bagagem para gerir melhor as contas e até trazer esses insights para as empresas, né? Perfeito. E então eu vejo muito isso, assim, cara. Tem empresas que têm um CS perfeito, muito bem estruturado, e tem realmente empresas que têm um CS um pouco mais complicado. O ideal, respondendo sua pergunta, eu acho que seria 50-50, né? Mas eu venho protegendo muito mais o CS, falando, cara, aprende, vai lá, cria conteúdo, consome os conteúdos que tem aqui no CSI, participa dos grupos, porque isso vai te empoderar para você conseguir mudar a realidade até às vezes dentro da empresa, né? Então, Não, total. Não, eu acho legal que você traz uma visão ali do CS e eu tenho um olhar aqui, obviamente, mais a nível de empresa como plataforma, né? Legal. E o que Legal a gente busca isso. o que a gente busca tentar contribuir, né? Como é que a gente consegue trazer mais essa maturidade para as empresas, né? Hoje a gente se posiciona aqui como uma camada de inteligência para a maturidade operacional do CS através do WhatsApp. Então, quando eu consigo quantificar os dados, mostrar através de dados o que acontece na sua operação, eu consigo munir o CS, né? Que através dessa mentalidade que você fala, né, que precisa partir dele, através do que a empresa oferece, conseguir ter um direcionamento maior, né? Então, essa visibilidade a nível desse relacionamento, somado com a mentalidade, ele tira um pouco desse esforço que você trouxe aqui, que ele está sem o adjunto da tecnologia, ele vai se esforçar muito, vai achar que está trabalhando muito, mas ele vai ficar correndo atrás do rabo, né? É o que eu sempre falo aqui, Pedrão, que ele vive num loop eterno de resolução de demanda. Ele vai, pega, resolve, e ele não tem dado, ele não consegue entender qual a raiz de todos esses acionamentos que eles estão fazendo, né? O que está acontecendo, né? Então, a tecnologia, né, através da qualificação em escala que a gente se propõe a fazer aqui, consegue dar essa visibilidade para que esse CS aí entenda que, poxa, não preciso fazer tanto esforço de como eu estou fazendo, mas eu preciso ser inteligente para usar essa informação para trabalhar direito e ter o meu reconhecimento. Então, quis fazer esse link entre a responsabilidade da empresa e a própria mentalidade do CS. Demais, até uma pergunta que veio, eu lembrei no último workshop que eu fiz, eu lembrei de você na hora. Foi uma menina, ela falou assim, não vou lembrar exatamente a pergunta dela, mas foi nessa linha assim, hoje eu atendo clientes, por exemplo, de nível médio na empresa, e queria saber de você quanto é ideal, qual é o tempo ideal que eu devo passar no WhatsApp respondendo esse cliente. Cara, eu pensei em você na hora, assim, no produto. Falei, como você metrifica isso? Eu falei, olha, é muito difícil, né? A minha resposta foi, é muito difícil você metrificar isso. Porque se você passar, o nosso dia tem 8 horas, né? Vamos dizer assim, de horário padrão, em condições normais. Se você passa 2, 3 horas respondendo, tirando dúvida desse cliente no WhatsApp, você foi totalmente improdutivo. Só que aí o que acontece? Da mesma maneira que você trouxe aqui, ela vai achar que está sendo super produtiva, porque ela está respondendo um bocado de pergunta. Exato. É exatamente isso que você trouxe. Muito esforço, pouco reconhecimento e inteligência nenhuma da operação. O CS analista vai achar que está fazendo o trabalho dele. Meu Deus, eu estou atolado, respondo pra caramba, fico o dia todo. Mas a gente acaba não extraindo a inteligência necessária para tomar decisão. O que leva esse cliente a me acionar? Esse é um ponto. O porquê dele estar me acionando. Se eu entendo o padrão desse acionamento, eu identifico a causa raiz e busco resolver. Se ele está me acionando porque existe um problema de login na plataforma, poxa, eu somo esses dados e falo, produto, olha o que está acontecendo aqui. E eu acabo, ele deixa de vir esse acionamento e eu acabo tendo mais liberdade para fazer o que eu sei fazer.
que é me relacionar, que é aquele slide que você mandou, que é expandir, que é trazer esse feedback. Então, é muito isso, né? É um falso esforço, muito esforço de um dia a dia improdutivo, né? Que aí você acaba não tomando as decisões corretas porque você não tem informação e acaba vivendo nesse looping, né? Que você no looping. E aí até o pior, né, Vini? Chega no final do dia, vamos supor, o líder chega e fala, nossa, caramba, você respondeu tudo isso de mensagem, né? Mas dentro dessas mensagens ali, o que rolou? Teve uma expansão? O cara não vai saber. Ele não vai saber responder, né? Porque ele ficou perguntando tanto, respondendo tanto, vários temas que se perdeu, né? Ele vai preencher CRM, ele vai preencher alguma informação. Cara, não vai, ele tá ocupado demais para. Ele tá ocupado, literalmente isso, ele tá ocupado demais para gerar valor. Ele não consegue. É isso que você traz na sua apresentação, cara. Ele vive ali muito esforço e pouco reconhecimento, porque não consegue ter a mentalidade e a tecnologia necessária para resolver isso. Pô, massa demais essa analogia. Exato. É isso mesmo. Cara, maravilha. E até esse slide aqui, ele é um gancho disso tudo que a gente falou, né? Que esse evento, o que a gente faz aqui dessas interações e traz esse tema, ele tem que ser para um cara que não quer ficar cumprindo a agenda, né? Ficar seguindo checklist, ficar fechando tarefa em CRM, né? Esse tipo de evento já é para um outro tipo de profissional ou para instigar isso na pessoa que ainda não chegou, né? E é para aquele cara que já entrega bem e sente que está um pouco parado na evolução de carreira, para quem já é confiável hoje, mas ainda não virou essa referência, né? E para aquela pessoa que está cansada de ser, de fato, de novo, aí, essencial para a operação, mas ela fica invisível para a decisão, né? Porque se a gente quer influenciar hoje, realmente boa vontade não é suficiente. É muito o que você falou, que é método, né? A gente precisa ter método hoje para influenciar. É como o Pedro se sentia lá na Azul, com os trabalhos dele antes de fundar o Manual do CS. O que muito se sente assim, né? Eu, antes de fundar a Lunatic, também me sentia muito assim. Então, ser para dois, uma insatisfação, né? E eu lembro, cara, muito angustiante. Eu lembro, antes de falar aqui do papel do CS moderno, eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente se conheceu, foi, pô, esse cara é folgado. Eu assim, né, brincando, quando eu vi um dos seus primeiros posts, foi assim, você tava na praia 10 da manhã. Fala, pô, tô na praia 10 da manhã aqui, de boa, tranquilo. Mas sabe por quê? Porque toda a interação que eu tinha na WhatsApp eu automatizei no CRM. Já tá automatizado e já tá lá, né? Eu falei, puta, se eu tivesse uma ferramenta dessa, né? Como há anos atrás, né? E você já tava pensando nisso, tá? É o negócio legal da tecnologia, né? Boa. Puxando aqui, antes, o Jonatas Pereira, excelente. O CS deve ser capaz de gerir boas conversas para além das demandas. Quanta riqueza tiramos de um papo que gera confiança com o cliente. Não metrifica, mas gera confiança. Boa. Eu acho que esse é o papel do relacionamento, né? Essa proximidade, esse touch, ele é fundamental também. Você aliando a confiança com a métrica, cara, você vai voar. Muita execução e pouca influência. É exatamente. Né? Isso aí. Boa. Aí pegando esse gancho aqui, né? É legal falar dessa função do papel do CS moderno ali nas empresas, né, Vini? Porque durante muito tempo a gente falou sobre isso, né? O CS ele foi tratado como essa extensão do suporte, né? Então aquele time mais educado, mais próximo do cliente ali, que resolvia problema rápido e mantinha de fato o relacionamento saudável dessa forma, né? Se a gente for pegar, isso funcionou durante um bom tempo, só que o modelo de negócio das empresas ele mudou. Né? Então, a gente tem falado muito de empresa que vive de receita recorrente, né? E essas empresas que vivem hoje, que basicamente são todas, né, de receita recorrente, entendeu que vender uma vez ela não vai sustentar o crescimento dela. O jogo passou a ser manter, de novo, né, aquele slide que a gente falou, manter cliente, expandir contrato e garantir ali que o produto ele continue fazendo sentido ao longo do tempo, né? E se a gente entende essas três coisas, o nosso papel de CS ele vai mudar completamente.
né? Porque quando a gente coloca a retenção e expansão como pilar do negócio da empresa, o CS vai deixar de ser um time ali de apoio, como era antigamente, e vai virar a ocupar o centro da estratégia, né? Porque se a gente pensar nisso, a gente influencia a receita, a previsibilidade da empresa e a evolução do produto. Então, quando a gente fala aqui do CS moderno, a gente não está falando de ser mais simpático, mais disponível, mais rápido, ou responder 30, 40 mensagens ali no WhatsApp, né? A gente está falando de como entender o quanto o seu trabalho ele conecta ali com o crescimento sustentável da empresa, né? E até uma conexão que é legal de fazer é que tem aquele mito ainda, né? Como a gente falou bastante aqui, que prende o CS dentro da operação, que essa ideia de ficar resolvendo o problema rápido é entregar valor. E aí eu gosto de falar que, assim, resolver problema é importante, né? Mas quando isso vira 100% ali da sua atuação, você está sempre atrasado quando a gente fala de jornada do cliente, né? Porque o que eu gosto de destacar é que o CS, né, tem essa frase clássica, né, que apaga incêndio, ele vai ficar sobre aquela pressão constante dentro do cliente, porque ele responde à demanda, resolve aquelas urgências, acalma uma situação problemática, só que ele não conduz a conta, né? Não conduz a operação do cliente, ele só fica reagindo, fala, putz, qual que é o próximo problema que vai estourar aqui no cliente, né? E para as empresas, o efeito disso ele é muito claro, né? Esse profissional ele fica até querido pelos clientes, mas ele não é visto como uma pessoa estratégica, né? Porque eu acho que é muito legal essa parte aqui, que é onde o CS ele fica resolvendo o sintoma da operação e ele não vai direto na causa, né? Nossa, isso aí é... Fico até me mexendo aqui, porque, cara, isso é muito... Isso é muito relevante. Isso acontecia muito comigo, acredito que acontece com muitas pessoas aqui. E aí, só para compartilhar, turma, quem se sente assim, né? Que você está num trabalho que está vivendo assim, reagindo, sufocado, resolvendo um monte de demanda e às vezes não se sente que é estratégico ali, que vem muito do operacional. Se você se sente assim, quiser compartilhar aqui com o comentário, coloca no comentário. Mas, cara, eu me identifico muito com isso também, né? Nas empresas que eu trabalhei, Pedrão, e resolver sintomas sem atacar a causa é uma dor que às vezes passa despercebida. É aquilo que eu te falei, passa despercebido. Você vai resolvendo e não entende. E aquilo que você falou, apagar incêndio, né? Aí eu fico me perguntando, poxa, será que resolver esse problema, a gente está realmente resolvendo um problema ou a gente está literalmente remediando ali, apagando aquele incêndio? Porque se a gente não identifica o que você trouxe ali, ó, a causa, que é a causa raiz, para eu resolver esse problema, ele precisa parar de acontecer. Né? Então, se eu conseguir enxergar o que está gerando essa alta demanda e eu conseguir ali justificar isso para minha equipe interna, é o que vai resolver de fato, não ficar apagando incêndio. Né? E até pegando esse gancho, né, Vini, assim, o cancelamento ele não acontece do dia para o outro, né, do cliente. E estagnação ela não aparece do nada. Sempre vai ter aqueles sinais ali, né? Tipo, queda de uso, perda do engajamento, uma coisa que muita gente não presta atenção, que é a falta do sponsor, né? Ou do decisor ali nas calls, falta de avanço ali no scope, então o cara que está parado há muito tempo usando, né, aquela funcionalidade. Né? Então, se a gente está muito imerso na operação, a gente não presta atenção nesses fatores, né? E aí a chance do churn, esse problema acontecer, ele vai estourar praticamente na nossa cara. Aí vai acontecer aquele negócio, eu não sabia, né? Nossa, não esperava que esse churn aconteceu. Só que o cara esqueceu de mapear esses problemas, né? Então, é muito importante isso, né? E aí, o que eu falo aqui, Vini, do CS assumir esse papel estratégico, né? Ele começar a atuar em 3 frentes principais para começar a virar esse jogo, né? E o que eu tenho falado muito também é que atuar bem nessas 3 frentes vai fazer com que o CS ele vire o agente financeiro dentro da empresa, né? E aí
O agente financeiro não é aquele cara que vai ficar cobrando o cliente de fatura atrasada, nem nada disso. É o cara que vai mover o ponteiro de valor da empresa mesmo, né? Então, é legal passar sobre esses 3 pontos aqui para a pessoa começar a entender como virar esse jogo, né? Que o primeiro ponto é retenção. Então, sem trabalhar essa retenção, não vai ter previsibilidade da empresa. Então, os clientes perdidos, eles obrigam cada vez mais o time de vendas a trazer mais clientes, mas só para empatar o jogo. Então, o CS que protege ali esse investimento de aquisição, ele vai manter a base saudável e vai manter o jogo virando, né? Um segundo ponto aqui é a gente trabalhar a expansão, como a gente falou, né? Então, prestar atenção nos clientes que já usam, já confiam e já geram resultado ali, porque eles vão ser a principal frente de alavancagem de crescimento, né? Então, um CS bem preparado ali, ele vai transformar esse uso do cliente, esse uso consistente do cara, em aumento de escopo, trazer novos módulos, né? Trazer novos times ali dentro do cliente. E aí, o último ponto, a gente falou bastante nisso, que é o produto, né? Então, a gente não pode esquecer que o CS, né, ele está muito próximo da experiência real do cliente e também da experiência real do uso, né, da ferramenta, da plataforma, né? Então, quando a gente traz um feedback bem estruturado para o time, ele vira até roadmap, né? Então, você falou do problema do login, por exemplo, né? Ele vira roadmap aqui, priorização, e às vezes até um erro ou uma dica de um cliente, ela pode virar uma diferenciação de mercado, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que as empresas mais maduras, né, que têm um CS mais estruturado, a gente deixa de ser visto como a equipe de pós-venda, né, e passa a ser tratado ali como o cara que opera esse crescimento, é o agente financeiro de novo, né? Então vai ser um time que fala com propriedade sobre churn, receita, RR, LTV, né? Previsibilidade, trabalha com risco ali com propriedade, né? Então, essa é a ideia do CS estratégico, né? Trabalhar essas 3 frentes. Boa. Aí, puxando aqui que a Letícia Santos, é uma faca de 2 gumes. Você precisa ser estratégico e é cobrado estratégia, análise, mas na prática, a operação de consumo, você acaba 100% operacional. Cara, é literalmente isso, né, Pedrão? É literalmente isso. Você sempre vai escolher, é o que eu sempre falo assim. Você sempre vai escolher, ou você atende, ou você registra informação e busca ter estratégia. Você vai escolher o quê? Inevitavelmente, você vai escolher o atendimento, né? Você não vai deixar o cliente ali. Mas é contraintuitivo, né? Mas a gente precisa desse registro, precisa dessa análise para ter estratégia. Senão, como é que você vai entregar o feedback ali que o Pedro disse para o produto? Como é que você vai entender a causa raiz ali para resolver o problema? Então, é muito pensando nesse problema também, Pedrão, que a gente criou algumas soluções aqui dentro da Lunatic para isso, né? Através das conversas aqui, a gente estrutura todas as conversas do WhatsApp e mostra o que está acontecendo, quais são os motivos de acionamento, que é um cliente que está mais insatisfeito, menos insatisfeito, help score automático. Então, é literalmente através dessa dor da Letícia que originou a nossa plataforma aqui, que se linka muito com o que você está falando, cara. Então, se a gente vive só no operacional, você vai acabar sendo consumido, né? E vai achar o que você está trabalhando, mas você não está, na verdade. Você está pagando incêndio. Exato. É isso. Até, cara, além da... Eu criei aqui 5 erros, né, que mantêm o CS preso aqui na operação, que é justamente para tentar ajudar questionamentos como o da Letícia, né, essa faca de 2 gumes. A gente... Boa. Obviamente tem esse lado da operação e tal que a gente fala, mas assim, identificar 5 problemas que a gente pode parar de fazer, 5 erros que a gente deve parar de fazer, né? Para começar a virar também um pouco esse jogo. As ferramentas ajudam muito, gente. A gente tem que ter, cobrar. Toda empresa tem que ter a Lunatic. Eu falo que é obrigatório assim, a gente ter, né? E além das ferramentas, a gente tem que estar ligado na operação. Então, vou falar um pouquinho desses erros aqui. Quero ver esses erros aí. E aí, acho que, cara, adicione aqui pontos que vai ser muito legal, né? Até o primeiro. Quem quiser adicionar também, pode adicionar aí nos comentários. A galera fica à vontade, o pessoal está interagindo bastante, isso é ótimo. O
O primeiro erro aqui, então, é esse aqui de confundir atividade com impacto. A gente falou bastante disso, né? Boa. Agenda cheia virar um álibi confortável, né? Então, tenho reunião atrás de reunião, faço follow-up atrás de follow-up, o e-mail eu respondo sempre rápido. Então, gente, tudo isso dá essa sensação de produtividade, como a gente falou. Mas produtividade, pensa isso, não é valor. O valor ele só vai existir quando o comportamento do cliente muda. E, obviamente, quando o risco diminui ou quando o resultado ele aparece em métrica, né? Então, se depois de semanas de interação que a gente tem com os clientes, nada do que eu acabei de falar, métrica, comportamento, diminuição de risco mudar, você não está gerando impacto na operação, né? Você fica só mantendo a operação rodando. Qual que é o problema principal disso? A gente estender durante muito tempo esse comportamento, né? Então, você faz um quarter, 2, 3, às vezes você ficou um ano nesse tipo de álibi aqui, de agenda cheia, né? E você não causa impacto. Então, é um ponto muito importante aqui a gente não cometer isso, De né? acordo. Um segundo erro, Vini, aqui é não dominar as métricas, né? E aqui eu gosto de falar que não é sobre você ficar decorando sigla, né? Então, o que é NRR, ARR? Obviamente isso é importante, né? Mas, aplicar o Health Score, saber como colocar o Health Score. Calma, é mais simples que isso, né? É só sobre você conseguir saber, né, explicar o que está acontecendo com a sua carteira, né? Então, Boa. quando um CS ele não sabe dizer porque um cliente churnou, por exemplo, porque um outro expandiu, ou onde está o maior risco ali do trimestre, a liderança ela não tem como confiar em você, né? Porque quando ela não confia, ela não vai te chamar para as decisões estratégicas, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia de métrica, que ela é o idioma da empresa e você precisa atravessar uma ponte, né? Então, pense que a métrica está aqui, você precisa atravessar o seu esforço ali, precisa chegar do outro lado, que é o reconhecimento da empresa. Então, se você não consegue definir, né, saber as métricas do dia a dia, você não vai ter uma promoção, que é o pote de ouro do outro lado, né? Se atravessar a ponte, né? E Se você não conseguir demonstrar, né? É aquela questão, né, Pedrão? Que não se mede, não se gerencia. Se você, como gestor, não consegue medir sua operação, e se você, como CS, não consegue medir sua operação, você não consegue demonstrar a evolução. Você não consegue mostrar o que é antes e o que é depois, como era antes e o que passou. Se você não mostra isso e fica apagando incêndio, você vai se manter onde você está. E pior, são as pessoas que se conformam com isso. Se a empresa não te dá abertura para isso, seja essa abertura, faça mais do que é designado para você, busque novas formas de fazer o que a empresa não tem. Seja esse ponto de partida. Então, e aí que como CEO, tá, Pedrão? A gente sempre gosta de funcionários que tomem atitude. Né? Eu contrato pessoas para me dizer o que fazer. Né? Se eu soubesse tudo o que fazer, não precisava contratar ninguém. exato. Então, é muito isso, medir, gerenciar e ter resultado, demonstrar resultado do que foi antes, do que foi depois. Eu sempre tinha uma visão, tipo assim, ó, cara, faz o que seu chefe não gosta de fazer e mostra esse resultado. É uma visão, né? Aqui falando um pouco mais interno, não falando do cliente, mas faz o que seu chefe não gosta de fazer e faz bem feito, cara. Tu vai ser promovido. Só cuidado para não passar por cima dele, né? Que a gente sabe como é que acontece na execução corporativa. Mas falando disso, busca resolver o problema, busca você, seja responsável, autorresponsabilidade, né, Pedrão? A gente tem que ter autorresponsabilidade e saber que, por mais variáveis que incontroláveis que existem, o que a gente controla, o que eu posso falar sobre a minha carteira. Se eu tenho poder sobre a minha carteira, poxa, né, eu vou ter todos esses números sobre a minha carteira. Vou mostrar o antes, vou mostrar o depois, vou mostrar o que eu fiz. E tentar cada vez mais se descolar desse operacional, né, reativo, digamos assim. Exato. E esses dois próximos erros, acho que tem bastante conexão com o que você falou. E aí depois eu vou trazer até um exemplo de dia a dia assim, que pode mudar o jogo. Então até pode ajudar a Letícia, os outros aqui que estão aqui tipo, como usar uma situação real, como você falou ali, do dia a dia e me destacar, né? Seja participando mais de reuniões, fazendo coisa que, pô, seu chefe não gosta de fazer, né? Então tem muito exemplo que a gente consegue virar esse jogo, né? Legal. Boa.
cara, um clássico aqui, eu gosto muito, é essa empatia mal interpretada, né? E hoje, assim, eu vejo muito no dia a dia de CS que a empatia, ela vira uma desculpa para ser passivo, né? Então, tipo assim, o CS, ele entende o problema do cliente, mas não confronta, né? Ele aceita o que o cara traz na reunião, é uma decisão ruim de negócio do cliente, um uso superficial ali e aquele escopo mal definido. Só que a gente precisa entender que a parceria de verdade, ela não é você ficar concordando com tudo. E acho que aqui vale para tudo, né? Relacionamento, né? Casamento, enfim, qualquer relação que você tenha, né? É de fato você ter esse repertório, uma segurança para dizer, ó, cliente, isso aqui não vai funcionar. Esse caminho não entrega resultado. Eu acho, né, que esse próximo passo ele é o mais certo baseado nisso, nisso e nisso, né? Sempre trazendo dado, métrica, operação para o cliente, né? Porque se você só ser um cara agradável, você vai perder a autoridade com certeza, né? Na sua operação e na vida, né? Acho que esse exemplo aqui, esse erro, ele vale para tudo, né? Eu não sei o segredo do sucesso, Pedrão, mas com certeza não é agradar todo mundo. Maravilha, é muito bom isso, muito boa essa frase, cara. Vou até deixar anotado aqui. É, O segredo do sucesso não é agradar todo mundo. Eu tô nem anotando. Jesus Cristo agradou, sou eu que vou agradar, né? Imagine. Boa. E aí, uma última, cara, é muito legal do que você fala que do que o funcionário precisa aprender também sobre a empresa, né? Porque é uma via de mão dupla. A gente fala muito sobre o CS e tal, que a empresa tem que fazer, mas tem esse lado que é a desconexão com o negócio, né? Que é quando o CS ele não sabe quais as prioridades da empresa, por exemplo, naquele trimestre, e ele fica operando sempre no escuro. Né? Ele vai entregar, às vezes, até coisa boa, mas elas não vão mover o ponteiro. E a gente não pode entender e deixar de esquecer aqui que se não move o ponteiro, não vai gerar aquela visibilidade para a empresa, não vai gerar reconhecimento e não vai trazer crescimento. Então, acho que o aprendizado aqui é que quando esses erros eles se combinam, o efeito ele vai ser sempre o mesmo que a gente falou, né? O CS ele vai virar refém da demanda do cliente, vai trabalhar muito, vai sentir que entrega e ele não constrói o espaço estratégico, né? Então, se a gente entende tudo isso, a gente sabe qual é o primeiro passo para sair ali da base da operação, né? E aí eu quero trazer um exemplo aqui, Vini, para deixar claro sobre essa desconexão com o negócio, de exemplo do dia a dia, assim, que às vezes a gente deixa passar, e é um momento que, pô, você como CEO e até os seus diretores pensam com muito carinho nesses momentos e a gente utiliza pouco, né? Então, e por que isso, né? Eu vou dar o exemplo aqui de um kickoff, né, do Sales Kickoff, em uma das empresas ali onde eu trabalhei, que foi no El Hub, né? E aí, para quem não conhece, Sales Kickoff ele é basicamente uma reunião onde a grande liderança, né? Então, o C-Level, os diretores, o time de vendas, de produto e de outras áreas, né? Participam. Então, pode ser Finance, CX, Marketing, né? E realmente esse time discute ali as estratégias, metas, direcionamento para um próximo período. Geralmente é para os Hs, né? Então, começo do ano sempre para H1 e aí julho ali é para H2, né? E aí a gente tem o CS geralmente nesses eventos como ouvinte, né? Ele está ali sentando, assistindo, anotando, mas esse cara ele raramente aproveita aquele espaço para trazer algo que é valioso, que é a visão do cliente. Que vamos pensar junto aqui, né? Quem está na linha de frente ali do cliente todos os dias, que sabe quais contas estão travando, as objeções, as promessas ali, né? Que o time comercial faz e estoura na nossa mão, né? Então é o CS, né? Então, quando a gente, como profissional, chega preparado para um momento desse, né? Que o time se level prepara, né? É muito importante. E aí, umas dicas, tá, gente, do que a gente pode trazer para esse tipo de encontro de perguntas, que é legal, né? Até vou ler aqui, por exemplo.
Gente, hoje, os clientes que mais expandem, eles têm esse tipo de comportamento. De novo, a gente tem a operação na base, na ponta da língua. Então, se numa troca... E eu gosto de falar assim, né? Às vezes tem um cara que tem receio, tem um pouco de vergonha de levantar a mão, abrir o microfone dentro de uma call, ou tá numa sala com muita gente e se sente exposto. Anota essa parada e troca uma ideia com o seu líder, né? Troca uma ideia com um grupo de pessoas. Então faz essa conversa mais estratégica, ou o ideal seria na frente de todo mundo para provocar, né, essa reação das pessoas, principalmente a diretoria, mas para você provocar essa conversa interna e começar a ser um agente, né, de movimento. Uma outra pergunta aqui, lendo ela rapidinho, ó. Os changes que aconteceram nos últimos meses tiveram esse tipo de padrão aqui. Então, o time de produto já vai sacar, opa, a gente está errando em de alguma forma nessa plataforma, nessa ferramenta, né? Então, pense assim, quanto mais insight a gente trouxer para os times de liderança, né, mais a gente vai ser visto como uma pessoa estratégica, inteligente, e menos aquele cara que só acompanha cliente, né? Então, cara, isso aqui vai mudar completamente o jogo, né, Vini? Acho que quando imagina, num próximo Sales Kickoff, se tiver os CS, né, interagindo com você sobre isso, o jogo muda completo, né? Muda, porque a gente sempre vê que a voz do cliente é uma fonte inesgotável de insight, né? Se a gente consegue traduzir isso para dentro da realidade, é insight para produto, é insight para financeiro, é insight para vendas, é insight para marketing. Acho que o desafio que esse pessoal tem aí, Pedrão, para fazer isso, é como qualificar isso em larga escala, né? Você tem interação de todos os lados, o que aconteceu, você realmente precisa parar para analisar a situação, registrar e garantir essa informação, né? E não só resolver o pepino. Mas, cara, pensando aqui como decisor e como dono de empresa, cara, se o CS traz essas informações para mim, obviamente, né? Isso é fantástico. Então, ele deveria, na verdade, trazer, né? É o ponto dele, ele já deveria fazer isso, na verdade. Seria fantástico num cenário que você não tem nada, mas esse é o papel dele, inclusive, é me trazer o que está acontecendo na área para tomar decisões dentro do meu cliente, é isso aí. Boa. Maravilha. Agora, vamos caminhando aqui para o último tema, Vini, que acho que é muito legal, que aí acho que pode ajudar de novo a Letícia ali, a Lívia, que trouxe esses pontos no chat, que é o que diferencia ali o CS que, né, cumpre tarefa para o CS que às vezes vira referência e depois é líder, né? Que acho que esses pontos que eu vou trazer aqui, eles vão ajudar a responder um pouco do nosso tema ali, né? Do que o CS precisa entregar para gerar resultado. Porque acho que assim, tudo que eu falei, né, que a gente trocou uma ideia até agora, não é só para o CS ficar pensando sobre a rotina dele, né, para responder algo até maior, né, que é exatamente esse tema desse slide, né, que é o que vai me diferenciar e vai me fazer virar referência no mercado e ter uma promoção, né, porque uma coisa que eu vejo hoje muito também é que, pô, tem gente que é trabalhadora, dedicada, resolve problema e se esforça muito, mas mesmo assim, nem todo mundo vai crescer na mesma velocidade, né? Nem todo mundo vai ganhar o mesmo espaço e vai virar referência, né? Então, o que eu pensei aqui nesses próximos slides foi justamente observando ali os times, carteiras, os profissionais, e vi que realmente, Vini, assim, tem 3 coisas que aparecem quando esse CS ele começa a subir de nível, assim, se diferenciar das pessoas, né? Então, vou trazer esses 3 pontos aqui, e aí fica à vontade para me complementar e trazer essa experiência aqui, então, como líder também, né? Com essa visão de empresa. Que o primeiro ponto aí, gente, já anotem isso, é a clareza de impacto, né? Porque o CS que ele cumpre tarefa, ele vai ficar falando sobre atividade. Então, por exemplo, né? Fiz 12 reuniões essa semana, respondi rápido os clientes, mandei muito e-mail, treinei cliente, ajudei no onboarding. Tudo isso é verdade, pode ser verdade, eu acredito que né? Mas percebe uma coisa, nada disso explica qual foi o impacto real ali do trabalho dessa pessoa.
E aí, se a gente pega o CS referência, né, o CS que está começando a crescer, ele vai dizer coisas assim para o líder, né? Ó, eu reduzi o risco de churn da Via Varejo, por exemplo, porque eu reorganizei os contatos principais, os decisores, e a gente criou um plano de ação, baseado, por exemplo, na adoção. Então, o cliente estava usando uma parte da ferramenta só e ele começou a explorar outras partes. Um outro exemplo aqui que eu acho legal trazer, ó, destravei a expansão porque eu conectei o uso do produto com a meta do time. Né? Então, de novo, se a gente ficar perguntando para o cliente qual que é o objetivo dele, a gente vai ficar navegando navegando de forma cega, né? No oceano ali, sem saber onde ir. Então, é muito importante a gente, como CS, trazer esse bate-papo, né? Trazer umas perguntas objetivas para a gente conseguir trazer expansão, né? E aí, por exemplo, transformei um cliente Money em um cliente mais estável, criando um plano de valor e checkpoints. Isso aqui é muito importante para a gente adaptar no uso, né, do dia a dia, que é um plano de ação, gente, se ele tem muito escopo, a gente vai ficar perdido, até o cliente vai ficar perdido, né? Então, se a gente faz quick wins, né, pequenos checkpoints que a gente vai ticando, o cliente sente que evolui e a gente vai ficar até mais fácil para a gente metrificar, né, o quanto ele cresceu. Mas nessas 3 perguntas que eu fiz, vocês estão vendo a diferença, né? Uma pessoa fica falando, né, no dia a dia, o cara que está mais preso na operação, ele fica falando do que fez. E o CS referência, ele está falando do que mudou por causa do trabalho dele. E aí pensem nisso, a liderança aqui, o Vini, ele não vai promover quem faz muito. Ele vai promover quem vai mover o ponteiro. E lembre, gente, que o ponteiro aqui dentro de CS, ele é trabalhar a retenção, expansão, o uso consistente da ferramenta para os nossos clientes, reduzir risco, ter uma previsibilidade de receita, né? Eu costumo brincar sobre isso, até um pouco de uma forma dura, que você não precisa ser gênio para trabalhar essas coisas. Você só precisa aprender a traduzir de fato, né, esse seu trabalho na língua de negócio, que é o que o Vini falou aqui, é métrica, é trazer métrica, trazer as métricas sobre retenção, métricas sobre expansão, sobre o uso dos clientes, né? Então, é algo simples de fazer. É só a gente trabalhar no dia a dia, né? Então, isso seria aqui a gente ter mais clareza de impacto no dia a dia. Um segundo, que acho que é uma característica muito importante, é o protagonismo, né? Que o CS executor aqui, ele fica esperando demanda. E o CS referência, ele cria, né, essa demanda nos clientes, né? E uma coisa que eu tenho falado muito nas conversas é que protagonismo não é você se mostrar na empresa, é você não depender de alguém te dizer o que você fazer. Então, o cara que está preso na operação, ele vive naquele modo assim, né? Ô Vini, me diz aí o que eu preciso fazer, né, com aquele cliente. Já o cara que está virando referência no dia a dia, ele chega para o cliente e já fala, ó, eu já entendi o seu cenário aqui e vou te mostrar um caminho ideal para seguir, né? E esse tipo de coisa, ela vai aparecendo em ações pequenas ali no dia a dia do cliente, né? Então, pensa assim, gente, quem está numa fase mais próxima do operacional ali, vai ficar mandando aquelas mensagens. Ah, cliente, e aí, tá tudo certo? Como é que estão as coisas, né? Como é que foi seu dia, não sei o quê. Já o cara que está mais evoluído, ele vai chegar para o cliente já de cara, né? Ó, baseado no seu estágio atual, na sua usabilidade, eu prevejo aqui, eu vejo que o próximo passo é esse aqui, eu já trabalhei um plano. Ele não fica abrindo aquelas QBRs, as reuniões, né, as MBRs, assim, quais são os seus objetivos para o próximo trimestre? Esse aqui já foi mapeado logo no começo, né? O cara já abre a reunião falando assim, ó, eu percebi aqui que o seu uso está dessa forma e os resultados estão assim. A gente tem esses 3 caminhos, por exemplo, para chegar e alcançar no próximo trimestre. Então, você vê que ele não espera o problema virar de fato um problema, né? Ele já constrói ali a previsibilidade. Né? Isso, perfeito. Boa. E aí, para terminar, Vini, acho que é a consistência, né? A tal da consistência aqui. Né, que a consistência, eu brinco que ela transforma alguém que é bom em alguém que é perigoso, né, porque o cara,
se ele é constante, ele vai ter sangue nos olhos sempre, né? E aí, eu gosto de fazer essa conexão de constância também com a instabilidade das pessoas, né? Porque, assim, todo mundo tem aqueles bons momentos, todo mundo pode ter aquele mês bom de performance, mas pouco profissional ele vai ter método para conseguir fazer isso sempre, né? Então, pensa, gente, que o CS referência ele não é bom porque ele teve aquele mês bom e foi sorte. Ele é bom porque ele vai repetir, né, esse acerto em todas as estruturas, ele vai ter o mesmo jeito de operar em todos os clientes, ele tem um ritual bom toda semana de leitura de carteira, ele tem um roteiro de pergunta ali que ele já usa nas reuniões, ele tem uma estrutura clara de follow-up, um modelo já consistente de apresentação, né, uma cadência bem definida de contato por cada um dos tipos do cliente, né? Então, cliente A, B e C ali, pensando naquela curva, né, de resposta ABC, né? Ele vai acompanhar o risco e as oportunidades sempre de forma igual e consistente ali. Então, pensa que isso vai mudar completamente ali a percepção da empresa. Porque quando a empresa vê essa consistência em você, ela vai falar, opa, o Pedro, a Maiara, o Jonatas, ele é alguém confiável, né? E quando ali a empresa entende que você é confiável, ela vai começar a te dar espaço, de novo, para atender clientes melhores, para você ter promoção e para você começar a acessar níveis diferentes, né? Ter uma conversa com o CEO, ter um bate-papo com um diretor, né? Então, cara, Vinícius, o que eu tinha preparado aqui de material Não, para hoje, tá? Então, pra achei gente muito falar. legal. E no final do dia, né, só finalizando, encerrando aqui com meus 2 centavos, é resultado, cara. Se você não consegue demonstrar resultado em cima do seu cliente, se você não consegue mostrar resultado em cima da sua carteira, né? Se você só ficar resolvendo atividade no meio operacional, você não vai entregar o resultado, né? Você só vai apagar o incêndio. E sem resultado, ninguém é promovido, né? Ninguém é destacado. Acho que é uma visão não só a nível de ter esse pensamento para a minha promoção, mas se eu cuidar bem dos meus clientes, se eu tiver uma boa conduta, se os resultados deles estão sendo o sucesso deles também, poxa, consequentemente, eu metrificar isso, apresentar a minha jornada de transformação e atuar de maneira estratégica, eu estou entregando o resultado. Então, é um cascateamento, né, Pedrão? Se eu faço um bom serviço do meu cliente, na minha carteira, consequentemente, eu entrego o resultado para a empresa, eu entrego um bom resultado para mim. Então, acho que é uma consequência de boas práticas, digamos assim, né? Exato. Exato, é aquele lance de você conseguir transformar o seu trabalho em valor percebido, né? Acho que esse é o segredo, né? Isso. A Júlia disse que excelente. O relacionamento que desenvolvemos com os clientes também tem muito impacto em até que ponto conseguimos influenciar os resultados deles. E muitas vezes temos que ser uma espécie de coach de negócio mesmo, total. Exato. Não tem jeito, né? Aquela um lance de faca de dois gumes, né? Você tem que ser especialista no mercado e especialista em gestão de carteira, né? Porque realmente no dia a dia você tem que saber muito sobre o seu produto para mudar o jogo também no dia a dia, né? Excelente. E para quem quer conhecer o trabalho do Pedro, fala um pouquinho mais do Manual do CS, pessoal. A gente, poxa, trouxe aqui toda uma apresentação para discutir, né, o papel do CS dentro das operações. E o Pedro pode trazer aqui como que ele consegue te ajudar aí na sua realidade. Boa, Vini. Acho que falando um pouco mais sobre o manual, né? A gente está tá há quase 2 anos já trabalhando com muito no LinkedIn, né? Ensinando as pessoas um conteúdo diário ali de operação, mudança de escopo. E a gente criou alguns produtos para ajudar o pessoal, né? Acho que o nosso carro-chefe hoje é o e-book do manual, né? Que foi basicamente eu condensei tudo que de erros e acertos que eu fiz ao longo desses 12 anos aqui, né? Nesse material. Então, eu costumo brincar que não é aquele PDF chato que você não vai ler, né? Ele tá super bem estruturado, com plano de ação para 90 dias, tem muito framework para você usar, né? E de fato exige dedicação, né? São quase 300 páginas ali de conteúdo, mas acho que é bem válido para as pessoas conhecerem. E tem conteúdos mais novos que a gente criou aqui,
que são os 30 scripts para follow-ups perfeitos, que eu identifico muito que o pessoal não tem muito repertório para cada momento de jornada, né? Então, o cliente está no onboarding, putz, o que eu devo falar para destravar o onboarding? Né? O cliente já está inativo, não está usando a ferramenta, o que eu posso fazer para melhorar, né? Ou a cobrança, principalmente, né? Então, o cara está expandindo, mandei uma proposta e não sei muito o que fazer, né? Eu preciso reativar esse cliente. E aí são scripts que eu uso no dia a dia, né? E eu coloquei aqui até um exemplo aqui de follow-up rápido que eu fiz ali com o Vitão da Heineken, né? Então, são materiais que eu uso mesmo. E aí, para finalizar, acho que que é muito legal, que é a planilha de gestão de carteira, né? Porque hoje é muito difícil, a gente tem os CRMs, tem as ferramentas, mas é sempre importante você ter um Excel ali para você conseguir ajudar, né, e movimentar a sua carteira. Então, eu criei essa planilha para você ter um score dos seus clientes, entender quem você pode priorizar ali, né, fazer uma análise clara de, putz, esse cara precisa da minha ajuda. E, por fim, ter um dashboard executivo que você pode apresentar, né, às vezes, para a liderança. Então, acho que é muito legal ter esses 3 materiais e trouxe uma condição especial aqui, né, Vini? Vou deixar para... Eu não sei se eu consigo, vou até te mandar aqui, cara. Vou mandar o link para quem tá participando. Mandei aqui para você, Vini, no nosso chat, para quem se interessar, o link lá de compra. E também a gente tem um cupom de desconto aqui, né? Então, quem usar o CSI 15 aí vai ter 15% de desconto lá no carrinho. Então, só aplicar aqui. Mandei aqui para você, Vini, também, se quiser jogar lá no chat. Show, tá aqui no chat, pessoal. Quem se interessar, dá uma olhada aí no link enviado, coloca o cupom CSI15, que você vai ter um super desconto aí. E pode encontrar o Pedro também no LinkedIn, né? É isso aí. Então, onde a gente tem a maior parte de conteúdos, né? Lá no LinkedIn, então acompanhe. Vai ser super legal ter a interação de vocês. Muito do pessoal que está aqui interagindo é o pessoal lá do dia a dia, então muito legal, né? Então, estou no LinkedIn, Instagram também, falando um pouco de uma forma mais descontraída, né? Não tão quadrada sobre o universo do CS ali, gestão de contas e tal. E com esses conteúdos, nossos workshops, que a gente tem os eventos aí a cada 2, 3 meses, então tem funcionado, acompanhem lá, marque a gente, acho que é isso, né? Um pouco do manual. Maravilha. Excelente papo, Pedrão. Para a gente terminar com chave de ouro aqui, antes do pessoal desligar a live, cara, diante de tudo que a gente entregou aqui, do que o CS precisa entregar para gerar o resultado, a gente sempre tem um momento MVP aqui, Pedrão. O que é o momento MVP? É o mínimo legal. Produto viável, né? O que seria a mínima coisa? Poxa, a gente acabou de assistir aqui esse debate aqui. O que seria o mínimo possível que uma pessoa que está ali presa no operacional, né, para ser esse protagonista, para saber se vender, para ser estratégico da empresa, precisa fazer, né? Se a gente fosse fazer um MVP, o que seria a primeira coisa que você indicaria para essas pessoas fazerem? Eu acho que a gente se colocar, a gente precisa parar de pensar muito do lado da empresa, do lado de tudo, né? Esse lado bonito e se colocar no lugar de que a gente está na operação do dia a dia. Então, se a gente não pensar logo no que a gente pode fazer para mover o ponteiro, a gente vai ficar parado esperando, né? Alguma coisa. Então, acho que, Vini, seria a gente se colocar como esse agente financeiro dentro da empresa, né? Quando a gente pensa que a gente, como agente financeiro, ele é responsável pela retenção dos clientes, a expansão do produto e de fato, né, venda nova, e na melhoria do produto, né? Então, isso que é o que eu, né, falo, que é o agente financeiro. Se a gente mover o ponteiro dentro dessas 3 coisas, a gente muda a operação da empresa, né? Porque a gente traz mais resultado, a gente traz uma percepção de valor melhor para o produto, e a gente evolui, né? A gente evolui porque a gente começa a mexer em toda a esfera da empresa. Então, cara, acho que minha dica MVP aqui, gente, se coloque como um
um agente financeiro dentro da empresa, né? Um cara que mexe ponteira nessas 3 frentes, porque a empresa vai ter sucesso e não tem como você não ter sucesso, né? Acho que é isso, cara, que eu penso. Excelente, Pedrão. Satisfação enorme ter você aqui no CSI com a gente. Pessoal, para quem não participa da comunidade, está aqui o QR Code, só ler que a gente troca, aprofunda essa ideia lá no CSI. Pedrão vai estar disponível aí no LinkedIn, né, no Manual do CS também, com o link enviado. Ele está participando lá do grupo também. O grupo também, estou lá. Show, exatamente. Pessoal, satisfação enorme. Em breve voltamos com o próximo CSI, que pode ser você. Né? Participa lá da comunidade, que em breve a gente tem novidade. Pedrão, satisfação, meu caro. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Vini. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.